Bom dia, gente. Vou falar com vocês agora um pouquinho sobre a questão da prisão por dívida de alimentos. Nós sabemos que quando o devedor de alimentos, o obrigado ao pagamento da pensão alimentícia, atrasa suas parcelas ou fica inadimplente com relação ao pagamento da pensão alimentícia, essa dívida pode ser executada de duas formas: em forma de penhora de bens, né, de constrição de patrimônio, execução meramente patrimonial, mas no caso específico dos alimentos nós podemos também promover uma execução pessoal, ou seja, pedir a prisão do devedor. Para a prisão do devedor, essa dívida tem que ser nova. O que a gente entende como dívida nova? A dívida que ainda não tem 3 meses de vencida. Então, as 3 últimas parcelas podem ser executadas. Uma pergunta que muita gente faz: então eu tenho que esperar vencer a 3ª parcela? Não. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a partir do momento que ocorre a inadimplência, você já pode pedir a prisão do devedor da pensão alimentícia. Não tem que esperar os 3 meses, tá? A dívida vencida, ela já é de plano executável. E aí você pode pedir. Agora, como é que tem sido o entendimento do STJ sobre qual é a dívida de alimentos que pode provocar a prisão do devedor? O STJ, as cortes brasileiras de uma forma geral, têm entendido que a dívida que pode provocar a prisão é aquela dívida, são aqueles alimentos destinados à subsistência do credor da prestação alimentícia. E aí entra aquela pergunta: bom, ultimamente a jurisprudência tem aceitado também como alimentos os chamados alimentos compensatórios. O que são os alimentos compensatórios? São aqueles alimentos destinados, via de regra, ao ex-cônjuge para manutenção do padrão de vida que ele tinha enquanto casado. Essa dívida, esses alimentos compensatórios podem ser pagos em uma única parcela, podem ser pagos num determinado tempo especificado, ou seja, teria um caráter também transitório. Então, quando a gente percebe como ela pode ser paga, como ela pode ser arbitrada, a gente percebe também que esse arbitramento dos alimentos compensatórios, eles não têm aquela natureza alimentar propriamente dita, porque eles não são destinados à subsistência do credor, mas à manutenção de um padrão. Então eles teriam uma natureza jurídica mais para o plano da indenização. Seria como se fosse uma indenização. Então, por conta disso, a gente não pode, as cortes têm entendido que a gente não pode falar, nesses casos, em prisão do devedor dos alimentos. E eu estou trazendo aqui para vocês um acórdão muito interessante, um acórdão proferido lá pela 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus número 744673 de São Paulo. O relator foi o ministro Raul Araújo. Eu vou ler a ementa aqui para vocês porque ela é bastante explicativa. Olha só. A ementa diz: constitucional, processo civil e civil. Habeas corpus, execução de alimentos, prestação alimentícia em favor de ex-cônjuge, natureza indenizatória, débito pretérito, rito da prisão civil, descabimento, ordem concedida. Diz o tribunal ainda na ementa: o inadimplemento de alimentos compensatórios destinados à manutenção do padrão de vida de ex-cônjuge em razão da ruptura da sociedade conjugal não justifica a execução pelo rito da prisão, dada a natureza indenizatória e não propriamente alimentar de tal pensionamento. Essa posição foi extraída de um outro recurso que foi ao STJ, dessa vez de lavra do ministro Marco Aurélio Belize, lá da 3ª turma. E aí prossegue ainda a ementa desse acórdão. Ainda esta corte entende que quando o credor de débito alimentar for maior e capaz e a dívida se prolongar no tempo, atingindo altos valores, exigir o pagamento de todo o montante sob pena de prisão civil é excesso gravoso que refoge aos estreitos e justificados objetivos da prisão civil por dívida alimentar,
para desbordar e se transmudar em sanção por inadimplemento. Essas palavras que foram carreadas ao acórdão são de autoria da ministra Nancy Andrighi, também da terceira turma. E prossegue a ementa. Na hipótese, a sentença na ação de dissolução de sociedade, de fato, fixara a obrigação alimentícia em 5 salários mínimos e, anos depois, no julgamento da apelação, veio a ser majorada para 15 salários mínimos, a fim de manter o padrão de vida ao qual estava acostumada a alimentanda durante a união. Não se caracteriza, assim, a natureza alimentar nem o caráter inexcusável da dívida, revelando-se ilegal a prisão do alimentante, ordem de habeas corpus concedida, liminar confirmada. Então notem bem, os alimentos compensatórios têm por objetivo isso aqui que consta do acórdão, manter o padrão de vida ao qual estava acostumada a alimentada durante a união. Nós não estamos falando aqui de promoção da subsistência daquele credor. Então, a natureza jurídica desses alimentos compensatórios não é propriamente dita alimentar, apesar de serem chamados de alimentos. Vejam bem. Por conta disso, nós não podemos admitir que a execução se dê pelo rito da prisão, porque eu não cobro indenização sob pena de prisão. Entenderam? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Esse acórdão está lá no site do STJ e eu vou repetir o número aqui. É o habeas corpus número 744673 de São Paulo. Eu li apenas a ementa, eu falei apenas sobre a ementa. Eu recomendo a leitura de todo o acórdão porque tem material bastante interessante. Era isso que eu queria dizer para vocês. Valeu a audiência para vocês que já assistiram e para os que ainda vão assistir. Um abraço, gente. Um ótimo dia para todos.